Galera que foi entrando, nem todo. O Lewandowski que eu já conheço, Augusto Piu Piu, tem uma galera que eu já conheço, quando entra aí, já, pra mim já é de casa, já, o João o João Sticer. Então, galera que eu não for conhecendo depois, puder jogar o nome, legal. Ô, grande Humberto, cara, saudade de você, hein, filho? Beleza, Beto? Ó, essa live hoje a gente vai falar um pouco mais sobre resiliência. É, eu já vinha falando aqui no começo, o, a- o reflexo das notícias e das coisas que têm acontecido esse ano tem deixado a galera meio tensa aí no comércio em geral. Nem todo mundo está tão acostumado com altos e baixos. A gente veio de 2 anos de pandemia que a gente achou que ia ser uma draga e não foi tão ruim quanto a gente imaginava. E esse começo de ano, para muita gente, e isso eu tenho escutado tanto de lojista quanto de fabricante, não tem sido um começo de ano lá muito fácil, muito pelo contrário. A gente tem notícia aí, a gente tem influência aí da guerra na Rússia com a Ucrânia, inflação, eleições, agora recente nas últimas semanas aí uma possibilidade de guerra entre China e Taiwan, Copa do Mundo. Então, de um jeito ou de outro, com maior ou menor intensidade, quase tudo isso acaba afetando o nosso comércio, tá? Nossos negócios, não tem como. Então hoje a gente vai conversar sobre esses ciclos de altos e baixos aí, enfrentados por todo e qualquer empreendedor nessa jornada, tá? No decorrer dessa live, a gente vai entender que não basta saber, não basta ter conhecimento. Sem sabedoria, sem a gente saber aplicar o conhecimento, dificilmente a gente vai conseguir evoluir e passar da melhor maneira por esses perrengues aí que surgem para a gente no decorrer da jornada empreendedora. Todo empreendedor que conseguiu levar uma empresa aí por 20, 25, 30 anos ou mais, tem inúmeras histórias de altos e baixos. É impossível não ter. Qualquer um que ostenta hoje uma vida empresarial longa, dribou aquela taxa altíssima de empresas que ficam pelo meio do caminho. E eu já falei bastante sobre isso nos meus conteúdos. A minha empresa foi aberta em 1993. Em 93, junto com a minha empresa, abriram outras 497.203 empresas exatamente. Com a minha foram 497.204. Essas 497 mil e lá vai o trem, depois de 2 anos depois, eram mais ou menos 398 mil. Ou seja, em apenas 2 anos, praticamente 100 mil aí baixaram as portas. Tá? Depois de 5 anos, esse número já tinha caído para menos da metade, tá? Para umas 200 mil empresas. E se a gente for caminhar mais para frente, depois de 10 anos, só das 497 mil, só umas 124 mil mais ou menos continuavam abertas. Então aí a gente pega aquelas 497.204 que abriram as portas em 93, e quando olha em 2013, 20 anos depois, a gente encontra um pouco mais de 50 mil com as portas abertas. Então você pegar lá 93, 497 mil, 20 anos depois, 50 mil, o resto ficou pelo caminho. Hoje, perto de 30 anos depois daquele 93, onde a gente começou, restam em torno de 15 mil daquelas que abriram as portas lá em 1993. Daquelas quase 500 mil, sobram 15 mil. Tá? Então, olha o tanto de empresa que ficou pelo caminho aí nessa jornada. Nosso crescimento, nossa evolução, eu falo nosso, tá? Meu, de vocês, de todo mundo, de todo empreendedor, nossa jornada ela não é uma linhazinha constante, não é uma rampa de crescimento, não é linear, tá? Onde você tem um ponto A, o ponto B e aquele gráfico bonitinho, linear de evolução empresarial. E seja você do tamanho que você for, você pode ser uma garagem, você pode ser uma mega loja top, ou você pode ser uma rede de lojas. Todas têm o mesmo padrão de altos e baixos, não importa o tamanho, não importa o porte. Tá?
E por que que isso tem que ser muito falado, frisado, debatido, explorado, galera? Porque é natural, é normal na evolução do empreendedor. Similar quando a gente aprende a andar, tá? Quem não lembra, provavelmente porque era muito pequeno, certamente vai ter em casa um filho, um sobrinho, um parente, qualquer um, onde você pôde presenciar esse processo. Entendeu? Quem aqui já não viu uma criança que estava... Quem uma vez viu uma criança que estava engatinhando, de repente parar, levantar e dizer, poxa, eu cansei de engatinhar, bora levantar e sair andando. Quem já viu isso? Não rola, né? Não tem como. Tá? O processo é a criança levantar e se apoiando, arrisca, agacha, levanta, dá uns passos, cai, levanta de novo, engatinha, levanta, dá outros passos e por aí vai. Caindo e levantando até aprender. Não é nada muito diferente do que empreender, galera. Por isso, aquela linha entre o ponto A e B do empreendedor nunca é linear, tá? Ela é cheia de altos e baixos, desses cai e levanta que vai ensinando pra gente. Mas parece o resultado de um eletrocardiograma daqueles do coração, que é cheio de rabisco para cima e para baixo. Nosso processo é mais ou menos parecido com isso. Todo mundo que empreende tem que ter essa noção antes, durante e depois dos seus trabalhos, para que não desista nos primeiros obstáculos. Aqueles 15 mil empreendedores, aquelas 15 mil empresas que sobraram, das quase 500 mil que abriram empresa no mesmo ano que a minha, que a Santa Fé, sabem disso melhor que ninguém, tá? Esses eles desenvolveram a tão falada resiliência. Palavra bonita, né? Segundo o dicionário, a resiliência é a característica dos corpos que após sofrerem alguma deformação ou choque, elas voltam à forma original, né? Resumindo, é a capacidade de não quebrar. Por isso que a gente fala muito em resiliência no empreendedorismo, entendeu? Você sofrer pressão, você quase quebrar, mas voltar à condição original sem quebrar. É o caso dessa caneta Bic. A carcaça dessa caneta ela tem baixa resiliência. Se eu aplicar uma pressão sobre ela até deforma e volta, mas uma pressão baixa. Se eu aplicar uma pressão um pouquinho maior, ela se quebra, tá? Agora, se eu pegar a carga dela, já é algo de alta resiliência, né? A gente deforma, solta, ela volta sem quebrar, entendeu? Aguenta muito mais a tensão sem quebrar. As 15 mil empresas, os 15 mil empreendedores que sobraram depois de 30 anos, eles têm resiliência. Eles foram submetidos a tensões, a crises e fracassos sem quebrar. Tá? Tem até um ditado sobre fracasso e sucesso, que diz que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, ou seja, não se render ao fracasso, é ter a bendita resiliência. Mas por que eu estou falando isso, galera? Porque é preciso que todos entendam que de tempos em tempos a gente tem situações como uma guerra Rússia versus Ucrânia, como a inflação gerada pelo evento mundial da pandemia, como as eleições presidenciais que a gente vai ter esse ano e acontecem de 4 em 4 anos, como a possibilidade de guerra entre a China e Taiwan, como a Copa do Mundo, como a própria pandemia. Sempre a gente vai ter situações e eventos que embaralham as cartas do jogo no empreendedorismo, no comércio, e de repente você tinha um jogo top na mão e essa nova embaralhada te entrega uma mão podre, tá? Ou vice-versa. Aí vai ter gente dizendo que o importante é ter resiliência e não quebrar, mas acontece que isso não basta. Junto com a resiliência é preciso conhecimento. O conhecimento é aquele conjunto de informações que você consegue juntar, catalogar. E quando eu falo em informação, quem já está habituado com o meu conteúdo sabe que não vai parar por aí, né? Sabe que quem me segue sabe o quanto eu falo em informação, análise e transformação. Então, se a resiliência sozinha não basta,
Afinal, não basta não quebrar, você tem que evoluir, você tem que sair do lugar. E o conhecimento é o gerador da informação, é o que vai permitir a análise, que o Alex Pod não cansa de falar nos seus conteúdos. Galera, o que vai permitir a análise é a sabedoria. E por isso que antes do princípio da live eu falei que eu ia falar de resiliência, conhecimento e sabedoria, porque tudo isso tem que estar interligado para a gente conseguir passar aí tranquilo pelos perrengues. E tá certo, Lewandowski, a gente nunca pode se acomodar, a gente não pode parar no tempo e ficar para trás, mas infelizmente hoje é uma parcela pequena de empreendedor no nosso segmento, principalmente, que tem esse tipo de percepção. Por isso que eu bato muito nessa tecla, porque, que nem agora eu estava falando em conhecimento e sabedoria, o que vai conhecimento e informação, o que vai permitir transformação é a análise, é a sabedoria. Tem outro ditado top que ajuda a explicar legal isso: conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que não se deve usar o tomate numa salada de fruta. Não rola. Então isso significa que o conhecimento é um gerador de informação. Mas se você não souber o que fazer com essa informação, se falta essa sabedoria do que fazer com a informação, o processo fica interrompido aqui e ele não chega na transformação. Entendeu? Então, como eu já disse em um dos meus conteúdos, inclusive, o que determina o tamanho da resiliência do empreendedor é o conhecimento que ele adquire sobre empreender e a sabedoria em analisar e transformar o seu negócio e a si mesmo conforme a situação. Tá? É o que acontece esse ano. A gente vinha de 2 anos, eu mesmo no começo da pandemia fiquei super receoso, achei que ia ser muito mais brabo do que foi, mas como o Lewandowski falou aí, a gente não pode se acomodar. Eu tomei uma série de ações preventivas lá no comecinho, e foi justamente pouco depois de eu ter entrado no clube, e se for buscar minhas postagens passadas, uma das primeiras que eu fiz foi justamente tentando ajudar a galera nessa parte de saber o que fazer, de repente com aquele choque que foi principalmente os fechamentos iniciais, as possibilidades de fechamento, porque a maioria de nós praticamente não fechou, eu acho que eu fechei uma semana só. Então é aquilo, conhecimento e sabedoria, só o conhecimento, só a informação. Se você não usar a sabedoria para transformar esse conhecimento em alguma coisa, para transformar em análise, para gerar transformação com isso, não resolve. Não adianta só ter resiliência e conhecimento, tem que ter resiliência, conhecimento e a sabedoria para transformar o conhecimento. A administração do seu negócio, ela tem que usar esse mesmo princípio. Ter dados, analisá-los e não saber o que fazer com isso dá ruim. Ignorar e não aplicar dá ruim. Deixar a gestão de lado dá ruim. E quando eu falo em gestão, galera, muita gente pensa somente na gestão financeira. Porque eu sempre me dei bem com números e falo bastante de cálculos e números, mas não é disso que eu estou falando aqui, tá? Eu estou falando da gestão do negócio, da administração de cada detalhe, de cada ponto, de cada setor do negócio, da estratégia. Lewandowski, na pandemia, tive que trabalhar escondido. Cara, eu não tive esse azar em Sorocaba. Na nossa região lá, conforme o Código Nacional de Atividade lá, a gente conseguiu... em alguns momentos foi tenso, em alguns momentos a gente pensou que ia chegar a fechar. Na primeira semana, acho que foi 1 ou 2 semanas, eu cheguei a fechar, mas logo a gente voltou e de lá para cá não paramos em hipótese nenhuma. E falando nessa parte de gestão e de estratégia, eu bato nessa tecla porque no nosso segmento empreendedor, que na grande maioria e sempre vai ser instalador, tá? Não importa o grau de evolução que você tenha na tua empresa, você sempre vai estar metendo a mão na massa, cara, até por gosto. Mas muitas vezes, em função disso, o empreendedor do nosso segmento ele acaba focando demais
demais na parte técnica, na execução técnica. Lembra daquelas quase 500 mil empresas que abriram lá em 1993 junto com a minha, e hoje são menos de 15 mil? A maioria deixou gestão, informação e análise para depois, porque é chato, principalmente para quem no nosso segmento está acostumado com parte técnica, curte a parte técnica. A parte de gestão não é agradável, tá? Principalmente quando a pessoa não domina legal, tá? E tudo que a gente não domina acaba sendo chato, porque a gente vai sofrer para conseguir fazer. Então, quando anunciei e comecei essa live hoje falando sobre guerra Rússia e Ucrânia, inflação, eleições, possibilidade de guerra China e Taiwan e Copa do Mundo, sobre como isso afeta os nossos negócios, é porque eu vejo muito colega de profissão se assustando tanto com essas coisas que praticamente o cara se assusta tanto com essas coisas que praticamente ele não tem controle, que acaba perdendo o foco naquilo que justamente ele tem controle. A informação está ali, mas o cara não tem a frieza e a sabedoria de analisar e transformar aquilo em algo concreto, ou analisa errado por falta de sabedoria, por falta de saber o que fazer com aquela informação. Muita gente me pergunta, até em função desses conteúdos, porque eu ainda não lancei um curso. Meu conteúdo até permite isso. Tem gente proporcionando inúmeros cursos hoje em dia sobre cada pequeno pedaço do negócio. Acontece que nada adianta eu entregar conhecimento sem entregar isso. Por isso que eu estava batendo nessa tecla de conhecimento e sabedoria. Não adianta nada você entregar conhecimento sem proporcionar a sabedoria, o saber o que fazer com aquilo, tá? E conseguir entregar isso num processo que envolva toda a concepção de um negócio, mesmo de um pequeno negócio, tá? E isso é grande e complexo, tá? Quer um exemplo? Tem um cara, tem um cara que foi dono de uma imensa rede de lojas aqui no Brasil, famosa, e o cara faturava milhões, mas ele quebrou e deixou dívidas enormes, tanto com funcionários quanto fornecedores. Esse cara quebrou, tá? Mas como ele é um excelente vendedor, fala Newton, boa noite. Como esse cara é um excelente vendedor, como ele se vende como o melhor vendedor do mundo, inclusive, ele acha que um curso de vendas, por exemplo, pode resolver todos os problemas de uma empresa. Tem muito empreendedor, pequeno empreendedor, que cai nesse erro, tá? E do mesmo jeito que tem o cara do curso de vendas, tem o cara do curso de marketing, tem o cara do curso de equilíbrio financeiro, tem o cara da gestão emocional. Gente, é uma coxa de retalhos. São informações soltas e desconexas aí. Se a gente pegar 200 pedaços de 10 por 10 centímetros de um tecido numa noite de frio, você consegue se cobrir e fazer passar o frio? Você não vai conseguir resolver o problema, tá? Se esses pedaços eles não forem costurados, gerando uma coxa de 2 metros por 2 metros, não resolve. Um monte de informação desconexa, descosturada, não resolve o problema do empreendedor. E para resolver, tem que proporcionar um passo a passo que entrega detalhadamente todo o processo de gestão. Tem que focar desde a elaboração de um plano de negócios, não importa se você está começando, se você já começou, se você já tem anos de negócio. Tem que trabalhar desde o começo do processo, tem que focar desde a elaboração de um plano de negócios, que é o processo, que é o passo inicial antes de se abrir uma empresa, e quem abriu sem ele pode fazer futuramente, passando por todo tipo de gestão financeira, gestão estratégica, gestão de pessoal, gestão da área técnica, gestão do marketing, algo que torne o empreendedor um consultor do próprio negócio. É nisso que eu acredito, tá? É por isso que
que eu foco quando eu falo em informação, análise e transformação em todos os processos de qualquer negócio. Som tá top hoje, Nilton? Pô, finalmente acho que eu resolvi todos os meus problemas, Nilton. Resolvi meus problemas técnicos, tá? Então eu estava falando na parte do foco em informação, análise e transformação em todos os processos de negócio. Nos altos e baixos que o empreendedorismo proporciona. Vai ter sucesso quem não quebrar. Resiliência. Buscar o conhecimento, informação. Usar com sabedoria, análise. Tá? E gerar transformação que possibilite uma vida empresarial longa e próspera. Por isso, vão ter que me aguentar aqui toda semana, 2 vezes por semana, falando nisso. Falando em informação, análise, transformação e nesses processos chatos de gestão. Porque a gente tende... eu falo a gente, eu me coloco porque eu tenho muita empatia com a galera do nosso segmento. Eu gosto da parte de números, eu gosto da parte de gestão, mas eu sei que 99% não gosta. E por isso que eu me sinto na obrigação de bater nessa tecla, porque eu sei a importância disso para um negócio passar aí pelos 5, 10, 15, 20, 25 anos e chegar perto dos 30, como a gente conseguiu chegar. E vendo a galera ignorar isso, me bate às vezes até uma certa culpa, e eu lembro daquelas 500, boa noite, Neto Júnior, beleza, cara? Hoje não vai cair não, hoje o som tá bom, hoje a parte técnica tá resolvida. E então nessas horas eu lembro daquelas 500 mil empresas que abriram junto com a gente lá em 1993, ano que abriram 497.204 empresas, e hoje dessas daí não tem 15 mil com as portas abertas. Por isso que eu bato sempre nessa tecla e vou bater. Por isso que eu trouxe esse assunto nessa live hoje, que é justamente para tentar tirar um pouco o peso do empreendedor que está aí no começo, que está nos primeiros 2, 3, 4, 5, 10 anos de empresa, que às vezes pegaram tão poucos altos e baixos que o cara se assusta. E tem gente que desiste nessa. Tem gente que, não, cara, isso é o fim. Não é, cara, não é. Toda empresa que tem uma história longa de vida passou por todos esses altos e baixos e sempre vai passar. Enquanto você estiver empreendendo, você está nesse processo que eu falei. Você tem o ponto A, você tem o teu ponto B de objetivo lá, e não é uma linhazinha bonitinha daqui até lá, não. É riscada, é corrida. Galera, não sei quanto... Neto, quanto... Galera que tiver ao vivo aí, puder passar quanto tempo tem de empresa aí, é legal. Nilton, eu sei que o Nilton Nilton é macaco velho, né? Nilton tá com o quê? Uns 25 anos, Nilton? Galera não é tão nova de mercado assim. Galera, o que eu queria falar era mais sobre isso mesmo, era mais sobre essa parte de resiliência ligado a conhecimento e sabedoria para conseguir passar pelos perrengues aí que a galera tem reclamado aí esse ano, e faz parte. E daqui para frente eu vou começar a abordar a parte de gestão um pouquinho mais discriminada. Há 6 anos, Humberto, não é fácil não, cara. Você pegar aí com 5 anos de empresa, das empresas que abriram contigo há 6 anos atrás, 60% já não existe mais, tá? Então, cada ano aqui no Brasil, cada ano na vida do empreendedor tem que ser comemorado. Grande Humberto, Nilton, tá aí com a gente na live, Dominação. Então, Humberto, 6 anos, cara, tem que comemorar. Na realidade, cada ano tem que ser comemorado. Mas é aquilo, 60%. 10 anos o Lewandowski
e 20 anos como instalador. Esses 10 anos de empresa, somente eu e minha esposa. Não é somente não, Lewandowski, na boa, cara. Hoje grande parte das empresas é tocada assim. Muita galera que eu conheço, que conversa comigo depois que eu comecei a fazer conteúdo, cara, viu? Tá tranquilão, trabalhando com esposa, trabalhando com filho, trabalhando só mais um. Eu mesmo, trabalho eu e mais um instalador na loja. Graças a Deus eu consegui montar um esquema bem legal para tocar assim. Mas sinceramente, o tanto de dor de cabeça que a gente tem para contratar hoje, que eu vejo os colegas tendo, ó, acertei, Newton, 25 anos, estava cravado aqui, hein? O tanto de dor de cabeça Pô, eu já não enxergo muito bem, Jordão. 45 anos só, cara, na área automotiva. É isso aí, cara. Eu tô com quase 30 anos aí. E 15 Newton, 10 anos de instalação apenas, 15 instalação e sua administração aí. Cara, 15 anos, você vai pegar aí 15 anos, acho que mais de 75%, acho que perto de 80% aí da galera que começou contigo já não está mais, entendeu? Já foi pro vinagre. Por isso que eu bato na tecla, nessa tecla de... Eu vim com esse assunto de resiliência, porque eu tenho percebido muita gente reclamando e muita gente sofrendo com esse começo de ano. E galera, é uma fase que estamos sempre aprendendo, Jordão. E é isso mesmo, é uma fase que ensina. Como a pandemia ensinou a gente, como cada perrengue ensina a gente. Então, eu falei que a gente parte do ponto A para o ponto B no empreendedorismo e não é uma linha reta. Tem altos e baixos, mas tem aquela, né? Você sobe, cai um pouco, aprende, aí você sobe. Quando você sobe um pouquinho mais do que o degrau anterior. Aí, de repente, vem perrengue, você cai de novo e sobe mais um pouquinho. É ano brabo, Newton. Guerra, eleições e a gente tem que ter resiliência. Foi isso que eu fiz questão de trazer aqui, tá? Depois Copa também, eu não sei para vocês, para mim sempre atrapalha um pouco. Mas eu acho que você pega o problema esse ano é o conjunto de situações, né? Guerra, mais eleições, mais Copa, mais inflação resultante da pandemia, mais um resultado negativo global aí. Mas agora a possibilidade de os ânimos se esquentando aí, China e Taiwan. Então, não é um ano é um ano de fortes emoções, não é um ano para qualquer um, não é. Jordão, inovações, aprendizados, conhecimento nunca é demais, assim como novas ideias, exatamente. Agora, o negócio que eu frisei lá no começo da live, você entrou mais pro final, é lógico, depois a galera pode até reassistir, quem quiser aí, é que inovação, conhecimento nunca é demais, cara. Mas a inovação, o conhecimento, o aprendizado, ele vem para você depois fazer alguma coisa com isso. É aí que eu frisei a parte da sabedoria. E hoje a gente tem uma enxurrada de conhecimento. Isso daqui, a tecnologia, o celular, o Google, a internet, possibilitou a gente absorver conhecimento com uma velocidade e com uma facilidade muito grande, só o conhecimento, sem aplicar e sem saber o que fazer com isso, não resolve. Então, foi mais essa ideia que eu quis passar aqui. Empresa no Brasil não é para amador não, Newton. Se o cara entra amador, ele vira profissional com o tempo. Ou ele vira profissional à força, ou ele deixa de ser profissional. Ou ele cai fora do mercado. O mercado acaba expulsando quem não aprende. Se não tiver um nicho de conhecimento bom, realmente quebra. A estatística é dura, né, cara? Se a gente colocar aí... se for analisar aí 2, 5, 10, 20, 30 anos, a possibilidade de gente que quebra é imensa. É por isso que eu comecei a gerar esse conteúdo para tentar trazer um alento aí para a galera da live. Você gostou do nicho, né, Newton? Nunca vou esquecer as conversas que a gente teve a respeito
do assunto. Top, Newton. Cara, e o Newton, o cara que é mestre no nicho dele também, né? O mestre das multimídias aí. Admiro muito seu trabalho, admiro muito suas instalações, cara. Show de bola. Galera, é isso aí. Eu falei o que eu tinha que falar. Se alguém quiser pontuar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fique à vontade. As lives ainda estão pequenas, eu estou no começo. Essa é a quarta só. No Instagram é a primeira que deu certo, felizmente. No Facebook já engrenou melhor. Semana passada as duas últimas do Facebook foram top. A do Instagram agora parece que é a primeira que eu consigo fazer sem nenhum problema técnico. A tendência agora é isso daqui, gerar capilaridade, se espalhando. E como vai ser frequente, toda segunda-feira eu vou estar aqui no Instagram às 9 horas, toda quarta-feira com o tempo o pessoal vai marcando e vai aparecendo mais aí. E cara, isso eu falo para os poucos que estão assistindo ao vivo aí, durante a live, alguém que quiser lançar comentário, lançar pergunta, lançar indagação, seja sobre o tema ou até mesmo fora do tema, pode lançar que a gente está aí para conversar. Pô, Humberto, obrigado pelo elogio aí. Tá difícil, cara, mas vai melhorar sim, cara. Eu acho que é aquilo, negócio que eu reforcei no começo da live, é que são ciclos de altos e baixos. Você nunca fica o tempo todo lá embaixo e nem o tempo todo lá em cima. Então isso é ciclo que vai e vem. E até eu ter trazido essa informação foi justamente para quem não está tão habituado a ciclo. Nem se pegar você mesmo, você está com 6 anos de loja, a gente está em 2022, você começou em 2016. 2016 eu estava começando a me recuperar do último perrengue brabo que eu passei, que foi a crise de 2014, 15 e 16 para mim, que nos quase 30 anos que eu tenho de loja, Humberto, foi a pior que eu passei, cara. Então você estava começando com a dominação quando eu estava saindo dessa crise. Então você imagina que um monte de gente que começou contigo veio lá 16, 17, né, que estava começando a melhorar, 18 estava começando a melhorar, 19 aí veio 20, 21 pandemia. Então pegou o primeiro perrengue aí na pandemia, que não foi um perrengue tão grande. E agora 22, na minha opinião, tá pior do que os 2 anos de pandemia. O Jordão falando aí em quebradeira, muitos quebram a empresa e lançam outra para sobreviver. Sim, Jordão, isso é natural. É um ciclo natural do cara que é empreendedor mesmo, bater vários fracassos aí antes de encontrar um sucesso. Aí vai de pula-pula. Só que é aquilo, né? Tem gente que no pula-pula aprende com esses perrengues, aprende com essas quebradas que deu no decorrer da jornada, e tem gente que não aprende, cara. Porra, eu vejo gente que tá a vida inteira quebrando, reabrindo e não sai disso, cara. Fala, Cassinho, beleza, cara? Lewandowski, eu sempre tento inovar na questão de produtos e aprimorar a mão de obra, na rapidez e no serviço. Cara, e eu já falei isso em alguns conteúdos meus, ô Lewandowski, eu sou bem detalhista nesse ponto, além da qualidade, a parte da eficiência, cara. Isso ajuda demais, cara, ajuda demais na gestão da loja. Eu vou te dar um exemplo. Esses tempos atrás, eu percebi que a gente instala muita capota na loja. Aí eu percebi que cada capota que a gente instalava, terminava a instalação da capota, eu perdi ali aproximadamente 10 minutos fazendo uma entrega técnica, explicando para o cliente qual que é o melhor jeito dele abrir, dele enrolar. A gente tem umas manhas que a gente passa que, dependendo de como ele enrolar a capota, essa capota vai durar mais ou vai durar menos tempo. Se você enrolar num sentido, ela vai proporcionar a quebra do debrum, que é aquele acabamento, ela começa a rasgar e estraga. Se enrolar ela em outro sentido, ela vai durar mais tempo. Então eu sempre passo essas manhas para cliente, a parte de lubrificação, de travessas, etc e tal. Isso tomava aí quase 10 minutos cada capota. Aí você pega um dia aí que você faz 6 capotas, você teve 1 hora
do seu tempo passando a mesma informação. Aí um dia deu um twin, o que eu fiz? Eu gravei isso. Então hoje o cliente, a gente termina, enquanto o funcionário instala a capota, eu já mando para o cliente um vídeo com uma entrega técnica gravada, onde ele tem todas essas informações. Então isso trouxe eficiência, me liberou 1 hora por dia. Parece pouco, mas você coloca isso numa semana, você coloca isso num mês, faz uma boa diferença. Então, cada detalhezinho, cada parafusinho que você aperta em eficiência na gestão da loja, do trabalho, da parte técnica, conta, cara. Então, essas inovações ajudam pra caramba. Seu foco é restauração de acessórios e acabamentos internos e externos. Esse tipo de serviço de restauração de acabamento é muito demorado. É demorado, precisa ser detalhista, precisa ser... Eu trabalhei muito tempo, na realidade dos 30 anos quase 30 anos que eu tenho aí, praticamente metade eu trabalhei em restauração de farol, lanterna, para-choque e retrovisor. Eu era restaurador, entendeu? Então eu sei o quanto qualquer tipo de trabalho de restauração tem que ser minucioso, tem que ser detalhista para trazer um resultado positivo. E é cansativo isso, hein, cara? Não é fácil, não. Eu fiquei meio vagabundo de 2016 para cá. Eu acabei mexendo no meu nicho, no nicho da minha loja, justamente para me proporcionar um trabalho mais suave, mais tranquilo. Então, um dos motivos de eu ter ido para essa parte de picape foi isso. Os trabalhos são muito mais rápidos, e requer menos pesado. E quando eu fui para a parte de acessórios, saí da parte de restauração, também foi para isso. Desgasta muito menos. O Newton gosta do meu... Newton, um dia eu vou gravar nicho, eu vou fazer eu vou fazer uma mixagem com a palavra nicho só para mandar para você, Newton. Galera, é isso aí. Se alguém tiver aí mais comentário, mais pergunta, fique à vontade. A gente está indo aí para 40 minutos de live e o que eu tinha para passar eu já passei, então eu fico por conta de vocês. Quem quiser comentar alguma coisa, comente. Se a galera não comentar nada, já eu vou dar por encerrada a live. Gostei muito, gostei da participação da galera. Lewandowski está sempre aí, show de bola, curto mesmo. Quanto mais o pessoal comenta, mais o pessoal participa, mais me traz motivação aí. Sem dúvida, Newton. Dólar baixando, dólar baixando, inevitavelmente a gente tem reflexo disso na inflação e tem reflexo positivo pro nosso mercado. Isso aí, Jordão, o negócio é focar no nicho. E aquilo, Newton, a grande parte do que a gente comercializa hoje tem item importado, e mesmo que não tem item importado, você vê, eu trabalho forte a parte de ferragem de picape e SUV. Santo Antônio, estribo, protetor de caçamba, nada disso é importado. A capota também não. A capota é fabricada em Santa Fé do Sul, a parte de ferragem geralmente é em São Marcos. Só que, nem falando só nos importados, Newton, tudo o que é de matéria-prima que esse pessoal usa é commodity, é balizada no mercado externo. O preço do alumínio, o preço dos acessórios cromados, você tem banho de zinco, você tem banho de metais, e esses metais têm o preço balizado lá fora. Quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, que eu acho que foi, não sei se foi o zinco ou se foi o cobre, que teve uma disparada de preço absurda, todo o material que eu compro cromado aumentou. Então o dólar tem uma influência direta, mesmo que não se trabalhe com material importado, mesmo com material fabricado aqui, é inevitável. Tá? Porque as importadoras no nosso setor não baixam os valores, porque Brasil, cara, tudo, e você sabe disso. O pessoal, para subir, cara, é uma rapidez.
falou em aumentar em dólar, o cara já falou em subir o dólar, o cara já está se precavendo e aumentando antes. Aí abaixo o dólar, o delay tá pior que o delay nas minhas primeiras lives aqui no Instagram, cara. O atraso para você ter o reflexo disso é muito grande. E isso daí a gente só vê conforme aumentar a competitividade, que é uma coisa que também falta aqui no Brasil. Tanto é que você percebe que, por que pelo menos na minha região aqui, nos postos de gasolina, a queda até que foi acelerada, porque tem uma competição muito grande entre os postos. Quando você não tem uma região que tem um cartel grande entre eles, você tem uma competição grande e isso acaba jogando o preço para baixo, porque o cara vai procurar sempre, e eu faço isso na minha loja, e eu tenho a minha margem estipulada e eu procuro trabalhar sempre no mínimo da minha margem. Tanto é que o cara chega na minha loja para chorar, eu falo, cara, desculpe, você achou mais barato, compre fora, porque o que eu passei foi o mínimo, porque eu jogo assim. Então quando o meu fornecedor baixa, eu trago para baixo também para não perder para o meu concorrente. Então quanto mais competição, quanto mais concorrência você tiver, mais propicia isso, tá? Fio e cabos, até mesmo sem cobre, subiram demais. Você também tem, ô Jordão, infelizmente, em todo o mercado a gente tem quem se aproveita também, tá? A gente, é natural, acontece. O cara, tá tudo subindo, entendeu? Mas mesmo que você pegue o cara que não teve aumento de matéria-prima, por exemplo, o custo de todo mundo aumentou muito. Você tem custo fixo e custo variável, independente de aumento de dólar, independente de aumento de matéria-prima, que também teve reflexo. Difícil, a gente está... Talvez para mim, e eu acho que você também, Jordão, você falou que você tem 45 anos, aí você viveu naquela época lá, eu comecei a trabalhar no final da época da inflação galopante, da inflação alta, mas quem experimentou, você deve ter experimentado isso, você falou que tem 45 anos aí de profissão, com certeza você experimentou. Cara, era bravo, viu? Meu primeiro emprego, eu entrei ganhando 5 salários mínimos, feliz da vida, comprei um jaco de couro, comprei um Pioneer para colocar no meu Fusca, depois de 6 meses... Esse salário não pagava o combustível para eu chegar no trabalho. Então, a inflação é um bicho brabo. É por isso que, graças a Deus, está sendo contido agora. A gente está percebendo uma baixa, então isso tende a diminuir, a diminuir o reflexo também no nosso mercado. Lewandowski, vejo muitas distribuidoras que faço pedido, estão tendo muita falta de produtos. O que eu faço? Opa, deixa eu baixar aqui. Os pedidos... metade do que você pede não vem. Eu vou ser sincero, eu não sei com que tipo de material que você trabalha, eu não estou tendo tanto problema assim. Até porque os pedidos que você faz, quase metade não tem. Sabe um troço que está acontecendo também? Do mesmo jeito que as lojas estão sendo impactadas com queda nas vendas, as distribuidoras também estão sofrendo, cara. As distribuidoras estão sofrendo porque a gente está comprando menos das distribuidoras por causa de queda nas vendas, porque a gente está comprando menos de distribuidoras, porque, assim como eu, muito lojista já descobriu que ele não precisa comprar só da distribuidora, que ele pode comprar no próprio Mercado Livre para atender o cliente dele. Eu faço isso, e eu não faço pouco não. Se for olhar no meu histórico de compras ali no ML hoje, eu tenho perto de 540 compras no Mercado Livre para atender o meu segmento. Porque hoje a gente encontra muito material mais barato no Mercado Livre do que no próprio distribuidor. Além de mais barato, com uma facilidade às vezes de parcelamento maior, com uma facilidade de garantia maior, e às vezes muita coisa que a gente não encontra no distribuidor, que nem você não está encontrando, a gente encontra ali no Mercado Livre. Então aquele mesmo Mercado Livre que atrapalha muito o lojista, a mim atrapalha pouco por causa do nicho que eu trabalho, atrapalha bem pouco, sinceramente. O que atrapalha é que eu poderia crescer mais se não fosse o Mercado Livre. Se não fosse fabricante que nos atende,
vendendo tão barato no Mercado Livre quanto vende no distribuidor. Mas os distribuidores realmente vão ter falta, o Lewandowski, por causa dessa série de fatores que eu falei, tá? Tanto a queda para os lojistas, quanto o Mercado Livre crescendo cada vez mais até para atender lojista. Jordão, antigamente, o parâmetro de preço eram os produtos da Pioneer, importados lá no sul. No sul do Paraguai, cara, brabo. Essa parte de som tá cada dia mais difícil. Expert, elétrica e preparações, garagem. Beleza, Expert? Distribuidora vai acabar. Eu não acredito que vai acabar, porque o que acontece? Grande parte das distribuidoras hoje, Expert, tá vendendo no marketplace, né, cara? Então, mesmo que escondida, mesmo que a gente não saiba, outro dia eu descobri, por exemplo, a SK Automotive usando um outro nome para vender na Magazine Luiza, cara. Peguei um Pioneer para atender um cliente, aí achei na Magazine Luiza no mesmo preço, assim, diferença mínima. Aí fui estudar o vendedor, aí quando foi ver o endereço do vendedor, era o mesmo endereço da distribuidora SK Automotive. E aí quando eu indaguei a vendedora, não, é porque o irmão do dono tem uma outra empresa. Tá no mesmo endereço, cara. Então, muitas distribuidoras não vão fechar por causa disso. Aquele pequenininho, o pequeno distribuidor, ele vai acabar atendendo o local, aquele cara da emergência, ou o cara que tem baixo crédito. Então o pessoal vai se adaptando. Agora a distribuidora, como a gente conhecia antigamente, como tinha os grandes distribuidores potentes, isso daí realmente no relacionamento com loja vai miar. Eu diminui muito o que eu comprava em grandes distribuidores, os grandes distribuidores até estranho. Na parte de acessório para picape, por exemplo, alguma correria que eu preciso hoje, eu tenho encontrado o melhor preço numa empresa que fez o caminho contrário, tá? Ela vendia na internet, que é a General Car, não sei se a galera aqui conhece, a General Car ela vendia na internet e ela abriu uma distribuidora com a possibilidade de vender para o lojista no preço um pouco abaixo do que eles vendem. Até hoje eles vendem na internet, eles são fortes na internet, até concorrem comigo na internet e eu acabo comprando deles. Mas uma condição melhor do que a maioria dos distribuidores que me atendia. Então o pessoal vai se adequando. O Jordão falou, Ale, você que até o cliente final faz isso. Exato. Newton, até as fábricas vende direto agora e as distribuidoras não abrem o olho. Cara, eu acho a postura das distribuidoras muito fraca com relação a essa quebra de cadeia. A gente já debateu muito isso. Eu acho que tinha que partir deles, junto com o lojista, um boicote para o fabricante, ou regra o negócio para ficar tudo bonito para todo mundo, ou corta. Que nem a galera sabe, e eu falo abertamente, não tenho papo na língua, que nem eu faço com a Faftec, por exemplo. Sempre que eu puder, eu vou boicotar. Sempre que eu encontrar uma alternativa para não ter que pegar um produto dos caras, eu vou fazer. Porque a política comercial dos caras é ridícula. Entendeu? O Lewandowski tem um distribuidor que vende atacado e no varejo a mesmo preço. Cara, eu já peguei, eu tive uma briga com um distribuidor, eu nem vou falar aqui porque já está resolvido com ele, há um tempo atrás, foi no clube, uns 2 anos atrás, ele até participou de uma live lá com a gente. Aconteceu comigo, eu fiquei pé da vida, eu parei de comprar, não compro dos caras até hoje por causa disso. Comprei um estoque que ele tinha parado de beber por esses tempos atrás, mas dei uma limada forte. Eu comprava muito protetor de soleira de porta para atender o público PCD, comprava nesse distribuidor. Um dia eu olho lá no Mercado Livre, o cara vendendo no Mercado Livre, a distribuidora. Essa distribuidora tem um e-commerce conhecido, não é escondido. Eles têm um e-commerce que vende para o consumidor final, mas vendendo para o consumidor final mais barato do que vende para mim. Tanto é que eu bati a notícia para a fábrica fez eles aumentarem o preço no site, mas depois isso acaba caindo de novo. O problema todo é o seguinte, Lewandowski, a única maneira de se resolver política comercial é através da fábrica.
A fábrica, na hora que ela vende o produto dela para toda a cadeia, ela fala, viu, onde você vende? Você vende para lojista, teu preço mínimo de venda é esse daqui. Todos os distribuidores vão ter um preço mínimo de venda perto disso daqui. Vocês trabalham disso para cima. Você vende no e-commerce, opa, você tem que vender daqui para cima, daqui para baixo. Se você vender, eu corto o fornecimento para você. É assim que tinha que funcionar. É assim que a gente vê a Turi fazer, a gente vê a Flextron fazer, a gente vê a Tromo fazer, a gente vê a TG Poly fazer. Tem empresas que fazem isso, que provam que é possível fazer isso. A maior parte das empresas aqui no Brasil não está, a Pioneer é uma que não está nem aí, e várias outras. O pessoal falou no clube essa semana da Taramps, a Faftec é outra, que acho que tem 1 ou 2 produtos que eles escolheram fazer política comercial, o resto, interface, então, dá nojo de ver, cara. Então é isso, esse mercado está prostituído. Mas o que acontece? E eu falei isso na live que eu fiz sobre público-alvo. Dependendo do público que você tiver selecionado para trabalhar no teu comércio, dependendo da tua escolha de público-alvo, vai sofrer menos com isso, tá? É o meu caso. Eu tenho um cliente que chega lá e até o cara sabe que está mais barato nele, mas o cara não sente segurança em comprar, o cara não é comprador. Quem não é comprador não tem a mesma manha que a gente tem mesmo de comprar num ML, de fazer a seleção de produto, então tudo isso acaba contribuindo. Jordão, Taramps tem até na feira de domingo, cara. E eu faço alguma coisinha de som na loja, mas eu não sou desse nicho específico. Mas uma coisa que eu sei da Taramps é a baixa qualidade, tá? Então, eu acho que cabe ao pessoal tentar analisar o que oferece melhor condição de comercial aí para tentar driblar os caras, né? O Expert. No Brasil isso nunca vai acontecer. Fábrica só quer vender. Nada acontece espontaneamente, viu, Expert? As coisas só acontecem sob pressão. Eu entendi o meme aí, viu? Eu entendi a figurinha, viu, Cássio? Carinha. Gosto do Taramps, né, Cássio? Então, Expert, nada aqui vai acontecer na boa, entendeu? Eu sempre bati nessa tecla. É uma pena que o pessoal não tenha encampado a ideia da petição que a gente fez lá no clube, porque na minha opinião, depois de um debate inicial em que se tentasse na boa essa alteração de política comercial, teria que partir para um boicote organizado mesmo. Mas infelizmente a ideia não foi encampada. Ainda falta essa união no nosso segmento para tentar juntar os lojistas e promover isso. Mesmo sem distribuidor, isso seria possível. Até porque os distribuidores estão até de certa forma se acomodando, porque eles têm as alternativas deles, que é a própria venda na internet para o consumidor final. Mas eu ainda acredito, pelo menos no meu segmento, a gente ainda manda no produto que é consumido pelo cliente, cara. Eu faço questão sempre de explorar essa parte de seleção, de escolher, de mostrar para o meu cliente que, cara, o produto que tem aqui na loja não é um produto que eu estou vendendo só porque eu quero ter lucro. Eu preciso ter lucro, é lógico. Só que no meu sistema de trabalho, o que está à venda aqui passou por uma seleção para estar disponível aqui para você. Não é qualquer produto. Você entra numa internet e você vê meia dúzia de modelos e marcas de Santo Antônio diferentes. Você vai selecionar ali, tem um que presta. Entendeu? A loja virtual não te fala isso. Ela te joga um monte de opção, porque quando você tem 6, você vai escolher um dos 6. Entendeu? É mais difícil o cara entrar na minha loja, eu tenho um disponível porque eu selecionei um bom produto e convencer a ele de que aquilo é o melhor. Mas é isso que faz a diferença. É o que faz a diferença e eu sempre estou fazendo questão de pontuar isso, de mostrar inclusive coisas que aparecem pra gente. Apareceu a semana passada um estribo de Hilux que, pelo amor de Deus, cara, dava nojo. E eu fiz questão de fazer um vídeo bem explicativo, bem orientado para a galera ter essa percepção. Então, no meu nicho, no meu segmento, e até por outras características de volume, de tamanho, de frete, eu não sofro tanto com isso. O pessoal de som é o pessoal que mais está sofrendo e é o pessoal que mais vai sofrer com isso. Galera,
Tô com a boca seca, falei pra caramba. Agradeço a galera que compareceu aí na live, valeu mesmo. Gosto muito desse bate-papo. Mesmo que a gente fique... Jordão, aconteceu uma coisa algum tempo atrás, onde vários distribuidores resolveram trazer produtos importados com a própria marca. Ô Jordão, eu vou te falar, no meu segmento, no meu nicho ali dentro do segmento, eu não peguei isso, tá? Mas eu não sei qual foi o resultado disso. Se você quiser, você pode até seguir aí falando, Jordão. Mas esse lance de marca própria, eu já pensei, eu tenho uma ideia de adotar isso com o passar do tempo, porque a marca própria, e se você consegue criar uma autoridade para o teu negócio para conseguir fazer isso, e eu acho que eu estou perto de conseguir isso, graças a Deus a gente tem um nome extremamente estabelecido em toda a nossa região, é uma região boa para o meu nicho, para o meu segmento. Quando eu estabeleço uma marca própria, eu tiro o padrão de comparação do cliente com o mercado. Então, se o cara entra na minha loja, ele vê um Bepo, ele vai na internet, ele pesquisa o Bepo. Bepo é um que eu cortei por política comercial também, porque a Bepo lá em São Marcos, lá no Rio Grande do Sul, cara, qualquer lojinha lá de perto deles abre uma loja virtual, vende sem ter o material em estoque, vai, busca na fábrica e manda direto para o consumidor final. Só que o que acontece? É aquilo. Quem orienta meu cliente, qual que é o melhor produto que ele vai colocar no veículo dele, somos nós, sou eu. No meu caso ali, sou eu. Então, eu não sei qual foi o resultado, depois eu até quero que você comente aí, dessa galera que trouxe marca própria. Por ser outro segmento, eu acho que o resultado, ou até o objetivo seja outro. Mas no meu, até aproveitando o seu gancho aí, é possível usar uma marca própria a partir do momento que você tem um destaque aí, principalmente por especializar a tua loja, e pode usar isso positivamente para você. Na linha de áudio, sabemos que a maioria sai do mesmo fabricante. Porra, cara, China é fogo, né, cara? China, os caras fazem o que você quiser, do jeito que você quiser. Se eu quiser mandar vir uma multimídia de Android de 9 polegadas lá, escrito Pioneer, eu consigo. Qualquer um que tiver grana para bancar um container consegue mandar o que quiser do jeito que quiser. Os caras não estão nem aí, eles vão fabricar o que você mandar. Mas é aquilo, é outra coisa que hoje é inevitável, né? O mercado chinês cresceu muito e pelo que eu escuto nos últimos meses aí, existe até a possibilidade de atrapalhar ainda mais com a AliExpress, com o centro de distribuição deles aqui no Brasil já, trazendo de avião direto de lá para cá, com uma agilidade muito maior, não dependendo de voo de companhia aérea, uma companhia deles, para servir eles dentro do centro de distribuição deles. Cara, aí o cara vai comprar lá na China e em uma semana está na casa dele, aqui ou menos, tá? PW Sound, beleza PW? Chegou agora, mas daqui a pouquinho está terminando porque eu já estou com a boca seca. A parceria entre os comércios Lewandowski, entre os comércios aqui é fundamental. Porra, Lewandowski, o clube do instalador automotivo possibilita muito isso. Eu criei parcerias, eu criei relacionamentos ali que são riquíssimos mesmo em troca de informação, cara. Você vê, eu vou dar um exemplo hoje, o Newton que está aí na live falando do AliExpress, ele viu a gente comentando hoje lá sobre o WhatsApp, e eu já até fiz live sobre já fiz conteúdo sobre o WhatsApp Business, mas um negócio que eu nunca me toquei e nunca utilizei adequadamente foi a parte do status do WhatsApp Business, cara. Aí hoje um colega nosso lá do clube, que está no nosso grupo de WhatsApp lá, comentou alguma coisa do status. Aí eu lembro que um cliente meu, há umas 2 semanas atrás, também falou de algo positivo de retorno com relação a publicar as coisas no status, e eu nunca tinha utilizado o status do WhatsApp, cara. Quer dizer, o relacionamento ali me possibilitou essa informação hoje. Aí é o que eu falei, tá? É a parte do conhecimento e da sabedoria. Informação, veio esse conhecimento, cara, eu usei ele, eu analisei e falei, porra, deixa eu começar a usar.
lancei hoje. Hoje eu comecei a usar o status do WhatsApp, tive uma série de retornos positivos de cliente em função disso. Gerou transformação na hora, entendeu? Então o relacionamento, as parcerias ajudam pra caramba. Ali já transporta com avião próprio, Newton? Não, quer dizer, eu tive essa conversa com um importador acho que foi alguns meses atrás. Eu achei que eles ainda não estavam trazendo com avião próprio, não. Eu não sei qual está sendo o prazo de entrega deles, até porque eu não olho muito AliExpress, eu sei que você é mais ligado lá. Mas os caras estão crescendo e vão atrapalhar muito o mercado aqui. Jordão, no seu segmento, deve ter conhecido a Pisoleto Capotas. Eu ouvi falar. Quando eu comecei com capota, Jordão, eu comecei em 2007, exatamente há 15 anos atrás. Eu já comecei direto com a Flash Cover. Eu era mala, eu sou chato pra caramba, cara, principalmente em seleção de produtos. Então, eu não conhecia o produto capota marítima. Eu entrei em contato com vários fabricantes e pedi, eu quero amostra. Eu quero olhar, eu quero pegar, eu quero sentir, eu quero mexer. A grande maioria delas, cara, na amostra eu já porra, cara, ó, soltando costura na amostra, soltando puxador na amostra, o traca aqui, um negócio tosco. Aí quando veio o material da Flash Cover me chamou a atenção e eu fechei com a Flash Cover praticamente de cara. Naquela época eles estavam mais do começo, começando a comprar as grandes marcas de capota marítima e puta, eu tô com os caras até hoje, eu não troco. No meio do caminho troquei uma vez, tentei, mas não deu jeito, cara. Os caras são os melhores mesmo. E eu tenho no currículo eu tenho mais de 10 mil capotas instaladas na loja e eu falo de boca cheia, não estou fazendo propaganda da Flash Cover, não. Eu falo porque eu sou parceiro, os caras me atendem muito bem. De mais de 10 mil capotas instaladas, eu não tenho garantia nem de 10 capotas, cara. É uma taxa de garantia extremamente baixa, cara. Levantovski, comprei hoje uma carcaça canivete para um C5 2006, só tinha no AliExpress. Cara, a gente vai, com o tempo a gente vai enfrentar isso. Newton eu uso mais para mostrar cagadas de serviço e fidelizar o cliente. A parte do status lá do WhatsApp. Porra, Newton, comecei a usar hoje, cara, gostei, viu, cara? Um monte de gente, para começar, a entrega dele é muito maior do que um stories de Instagram ou de Facebook, cara. Eu usei hoje e falei, caraca, cara, devia estar usando há um bom tempo. Jordão, excelente marca, conheci desde o início, até liberando veículos para desenvolvimento. Pô, legal, cara. Legal, Jordão. O pessoal lá é top. Pessoal simplão, gente fina pra caramba. Tenho um ótimo relacionamento, até porque eu dificilmente eu crio problema com os fabricantes que me atendem, porque normalmente a gente gosta muito de resolver problema na loja e depois a gente passa isso como cooperação técnica para fábricas, né? Então tudo que a gente consegue resolver, que a gente consegue melhorar, que a gente consegue de melhoria ou de ajuste ou de informação, a gente acaba levando para fabricante, tanto os acessórios de ferragem no sul, até protetor de caçamba. Já tive colaboração com a Unipac, já tive colaboração com a Track, com a Bepo, com a Keiko não, a Keiko a gente largou logo no começo, porque a Keiko era um perfil mais elitista, mais entre aspas, mais metido. A gente não se deu muito bem com a parte comercial deles. Agora a Flash Cover, cara, vou te falar, nota 10. Eles chegaram num ponto de qualidade, realmente, chegaram num ponto de qualidade muito boa. Eu trabalho com as 3 linhas deles, eles têm 4, né? A linha Baguette, esse eu deixo para a internet. Eu trabalho tanto com a Slim Echo, quanto a Force, quanto a Roller e nota 10. Galera, estou me despedindo há mais de 10 minutos aqui e se continuarem conversando comigo eu não saio, só que eu estou com a boca seca. Vou encerrar a live, valeu mesmo, valeu pela galerinha que compareceu, que participou, que permitiu o bate-papo aí. Quarta-feira eu tô lá no Facebook, nesse mesmo bate-horário. Vamos falar mais, Newton? Porra, não, cara, boca secou mesmo. Eu não trouxe água.
E tô há mais de 1 hora falando aqui, Newton. Valeu, boa noite, Jordão. Valeu, Newton. Quarta-feira que vem, quem quiser, Facebook, a gente vai estar com outra live. Eu vou estar com outra live lá, espero que vocês estejam lá e mais gente ainda para poder bater um papo e trocar ideia. Valeu, galera. Vida empresarial longa e próspera a todos aí. Grande abraço.